Olá pessoal, estamos começando mais um Pod Fala a Verdade. O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração do homem, você ouve, escuta e compreende aqui no Pod Fala a Verdade. Solta a vinheta. E no programa de hoje, estou aqui com o Thiago, com o Fernando. Nós vamos tratar de um tema muito atual, o cristão na política. O que Deus pensa sobre política? Se Deus já planejou o fim de tudo, vale a pena a gente votar para tentar impedir? O que acontece com uma sociedade que tira Deus do centro? Então, tudo isso e mais, o que surgir aí, nós vamos conversar sobre esse tema do cristão na política. Então eu queria dar boa noite aqui pro Thiago, pro Fê. E aí? Boa noite, então vamos começar, né? Eu acho que pra gente falar sobre o cristão na política, a gente tem que perguntar o que é a política? O que é a política? A política é a arte de governar, né? Governar para atingir o bem comum, para fazer justiça. Nós sempre associamos a política a uma coisa que os cristãos têm que estar distante, como se fosse uma maldição, mas a política é uma bênção. Através da política nós podemos transmitir os valores cristãos, nós podemos semear vida, semear a palavra de Deus e influenciar a sociedade, porque a política ela cria leis, ela governa e nós estamos aí para governar em nome de Jesus a sociedade. Amém. Então, a política é importante, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é possível viver sem política? Que foi, Fiofeta? É que quando virou pro ti, virou a Bob essa corrente. Pode ser depois da vinheta, pode começar depois da vinheta. Não, segue, vai. Cortamos? Voltamos. Então a pergunta que a gente tem que fazer é possível viver sem política? Não, por uma razão muito simples, né? Aristóteles já dizia, o homem é um animal político, é um animal social, é um animal que convive com o seu semelhante. E onde há mais de uma pessoa já existe política. Por exemplo, você está num condomínio, tem que ter regras. Você está numa família, tem que ter regras. Então, todas as regras são uma construção política, no sentido de você governar para ter paz, para atingir um objetivo comum, para avançar no propósito daquele núcleo, seja pequeno, um núcleo familiar, como um núcleo maior, como da cidade, de um estado, de uma nação, ou mesmo toda a terra. Então, em toda organização humana, numa escala menor ou maior, a gente vai ver política. Seja desde uma família, vai ter uma relação de poder ali, até uma sociedade complexa, um país, uma relação de países. Sem dúvida. A política, ela nasceu com o homem, né? Quando Deus fez o homem e a mulher. A partir daí, regras são necessárias para governar a terra, governar as riquezas, governar os homens, para que haja paz, que haja convivência. Não tem como você conviver numa sociedade anômica, sem regras, sem leis. Tá, e mesmo a política sendo inevitável, né? A gente não tem como viver sem política. Se eu me desinteressar por ela, como é que isso me afeta como cristão? Como que a política afeta ou deixa de afetar a missão da igreja? Bom, Deus nos colocou no mundo para que nós exercêssemos um domínio. Ou seja, se você tem essa compreensão de que você está na Terra para cumprir um propósito, e o propósito definido pelo Criador, e a igreja é quem detém esse propósito, detém essa verdade, detém ou estabelece o governo do céu na terra, você
ser cristão e não compreender o que você está fazendo aqui na Terra e como você deve se mover, é prejudicial, né? Não tem como viver numa sociedade de leis, sociedade de homens, sem que a igreja exerça o seu papel, sem que a igreja influencie, sem que a igreja implante os valores do céu na terra. Fê, você que é um grande evangelista, um homem que varre as ruas do bairro pregando e anunciando o evangelho, você entende que a missão da igreja é ganhar vidas, é implantar o reino. E você acha que isso é mais fácil por causa que você vive no Brasil do que seria se você vivesse numa nação onde existe uma perseguição ao evangelho? Gente, primeiramente, boa noite, uma alegria estar ao lado de vocês aqui. Me sinto, acho, como qualquer ouvinte, de boca aberta, só querendo aprender, né? Que alegria. Eu não sei, cada país vai ter suas dificuldades. Eu acho que, por mais que a gente possa falar que é mais difícil pregar o evangelho nos países perseguidos, a gente vê que nos países perseguidos a igreja é mais viva do que nunca antes foi, né? Então, na China, a gente um dia ouviu falar que tem mais de 90 milhões de cristãos na China. Se a gente ler O Homem do Céu, a gente sabe o avivamento que tinha lá. Ótimo livro, inclusive. Na Coreia do Norte, mesmo sendo um país liberado... Coreia do Norte não, perdão. Coreia do Sul, mesmo sendo um país liberado, a maior igreja do mundo é lá, né? Então, eu acho que sim, a gente tem mais facilidade aqui, com toda certeza. Eu posso bater no peito e falar que sou cristão, posso expressar minha liberdade de opinião, mas ao mesmo tempo a igreja perseguida tem essa vantagem de, por causa da perseguição, quem é crente de verdade mesmo. Não existe um crente não praticante no lugar onde a igreja é perseguida. É verdade. E quando a gente fala de igreja perseguida, ela é perseguida por causa da política, de homens que têm uma visão a respeito das leis, da sociedade. Como que a igreja pode se mover nesse contexto aí, Thiago? O que você acha? Então, eu acredito que, né, é muito importante a gente entender o ambiente que a gente está para a gente poder ser igreja. Então, cada sociedade vai ter uma necessidade e a gente é uma resposta para o mundo em todas as áreas, né? E, então, a gente tem que entender os problemas sociais da nossa sociedade também para como igreja dar uma resposta, né? Ao mesmo tempo, isso passa por uma compreensão daquilo que está acontecendo nas camadas de poder da sociedade, né? E para que a gente possa influenciar, a gente tem que ocupar esses espaços. Amém. E, ao mesmo tempo, entender que a gente é afetado pela forma como esses espaços são ocupados. Na cultura, na forma de divulgação do evangelho, né? Agora, essa semana, faleceu o irmão André, o fundador da missão Portas Abertas, que tinha essa missão de pregar o evangelho onde igrejas eram perseguidas, né? Locais de perseguição aos cristãos. E ele enfrentar essa dificuldade, né? Contrabandos de Bíblia, dificuldades de anunciar o evangelho, e por causa disso, por mais que a gente tenha uma qualidade maior, né? Talvez a pessoa que se converteu de verdade, existe uma facilidade muito maior de se pregar um evangelho numa nação livre. Então, o quanto a gente conseguir zelar para que a nossa nação seja livre, para que a gente tenha essa liberdade de pregar o evangelho, a liberdade da pessoa se converter, né? Porque existem nações no mundo onde, se a pessoa se converte, ela está assinando uma sentença de morte. A gente vive numa sociedade mais fácil da gente cumprir a nossa missão como igreja, que é ganhar almas, que é impactar a sociedade. Então, acho que eu respondi errado ali a pergunta que você me fez, né? Não, no sentido que, sim, galera, a gente realmente tem um privilégio aqui no Brasil de poder expressar a nossa liberdade, né, do cristianismo, de culto a Deus, e isso é um privilégio. Mas eu acho que é um contraponto importante, eu concordo com o que você disse, né? A igreja, ela cresceu por causa da perseguição lá em Atos, né? Quando a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém, que ela começou a ir para Samaria, para os confins da terra. Então, eu acredito que o nosso Deus, ele é poderoso, e a igreja não pode ser parada por instrumentos humanos. Não, minha preocupação foi ter respondido errado a pergunta. Não, eu concordo contigo nesse ponto, Fê, que a perseguição, ela vai produzir talvez não querendo que a gente se torne uma Coreia do Norte, né? Uma China. Você vê a importância do governo, né, e da política.
né? Nesses países aí como a Coreia do Norte, a gente pode citar outros, né? Os países comunistas, também a Albânia, que a gente pode falar depois, Cuba. Cuba, Países, Venezuela, que seguem a Sharia também, né? a Sharia, o Islã. O Islã. Imagina os cristãos nesse país, eles são perseguidos. Por quê? Porque eles são governados por inimigos. E aí a gente já responde uma pergunta fundamental. Por que se interessar por política? Para não ser governado por inimigos. Por pessoas que vão fazer leis e que vão buscar um propósito que é contrário àquele mandato que Deus nos deu. De implantar uma cultura de valores justos, verdadeiros na sociedade que você convive. O que foi? O Fernando começou a rir. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu peço desculpa para nossa audiência, o assunto é sério. Você tá rindo? Mas. Olha aí. Eu tô me segurando. Do cara. Quando não pode rir, piora. É que assim, ele deu o papel pra ti, aí o Ti jogou pra mim, tipo, glória a Deus, tá mandando pro nariz. Ele tá com o nariz. É bem que Não, ele era pra apoiar o copo, pra apoiar não ficar água. dando barulho quando o Aí copo ele arrasta. começou a se matar de rir, Maurício também. Não era pra... Eu digo, caramba, e agora? Gente, então voltando aqui, né? Gente, quem tem rinite vai me entender. Mas, Voltando aqui, eu também a tenho. gente tá. Você estava falando, pai, sobre não ser governado pelos nossos inimigos, né? Continue desenvolvendo. Então, se o mundo jaz no maligno, né, e há uma guerra espiritual, um conflito entre o maligno, né, e aqueles que são influenciados pelo maligno, que estão, vamos dizer assim, sob pecado, e os cristãos. Então há uma tensão constante entre o governo do céu ou o governo da terra, que é um governo caído, um governo influenciado pelo inimigo, em um mundo, né, que, como eu reitero, jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, como que a gente se move nesse contexto? O que a igreja tem que fazer? Ela tem que buscar conhecer as visões, né, que o maligno impôs nas sociedades, nas nações, as ideias e ideologias, ou mais particularmente falando, as cosmovisões, e uma vez compreendendo quais são as cosmovisões, entender aquela que melhor se ajusta à sua fé, aquela que melhor se ajusta àquilo que você pretende para sua família, para sua cidade, para o seu país. E a cosmovisão é a forma como a gente enxerga, ou talvez a lente pela qual a gente observa a realidade ao nosso redor. Né? Todo mundo, por mais que perceba ou não, tem uma cosmovisão. Né? Todo mundo vai partir de um ponto de partida. Então, às vezes a gente analisa as mesmas coisas de uma maneira diferente, dependendo da experiência que a gente teve com aquilo. Dentro disso, a gente tem diferentes formas de enxergar o mundo, de enxergar a organização política. E eu acredito que a Bíblia ela possui uma cosmovisão que vai nortear a forma do crente enxergar o mundo, aquele que segue a Bíblia. Corte, né? Bíblia possui uma cosmovisão. Isso é bom. Então a gente pode responder o que é cosmovisão. Então tem 5 perguntas que a gente até encontra no livro do nosso irmão pastor que foi entrevistado pela gente, Daniel Lopes, do que você deve responder para compreender o que é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Primeiro, são 5 perguntas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? Existe uma verdade? Ou a verdade é absoluta ou relativa? Isso o Tio já respondeu aquele dia, né? Você conversou no nosso podcast número 1, então... Né, assista também, conversamos sobre o livro que o pai acabou de citar no podcast número 2. E é importante essa questão... Que C.S. Lewis também fala isso, né? É importante a gente... puro e simples, ele trata desse tema. E é importante a gente entender que tem uma cosmovisão bíblica, né? Que Deus ele possui um modelo. Amém. Que existem ideias que elas partem de Deus exatamente para a organização também da sociedade. E por que isso é importante?
porque quando Deus tem uma opinião, ela é melhor que a nossa. Então, a cosmovisão bíblica, ela é a melhor cosmovisão a ser reproduzida dentro de uma sociedade. Vocês concordam com isso? Claro, porque Você falava assim embaixo. antes de nós conhecermos Cristo, né, nós tínhamos todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma ideia, um pensamento, ou se em algum momento na vida deve ter refletido sobre o que você está fazendo na Terra, qual o sentido da vida, para onde eu vou depois da morte, da onde eu vim. Então tudo isso são questões existenciais fundamentais que dão uma cosmovisão, visão do quê? Do mundo. O que é a cosmovisão? A visão do mundo. Qual a sua visão do mundo? Qual a visão sua em relação ao mundo? Né? E qual o sentido da vida? Há um sentido para a vida? Quem responde isso são as cosmovisões. E aí, dentro da sociedade, colidem, né? Há um choque, há uma guerra de cosmovisões. E ela vai determinar, né, o progresso, a destruição, a bênção ou a maldição de famílias, de cidades, de nações. Algo muito legal é que quando te falou que existe uma visão bíblica, o que existe, né, quando alguém chega na igreja já tendo uma cosmovisão que não é de acordo com a escritura, é importante ela entender que, uma vez que ela se converte, a cosmovisão, o entendimento dela em relação ao mundo, né, e a sua ética moral também muda, né? E isso vale ele vai ressaltar. ter que, como diz Paulo em Romanos 12, Renovação da mente? vai renovar a mente. Então o que você vai renovar a mente? Você chegou na igreja, então você tem um pensamento a respeito do sexo, né, antes do casamento, do namoro, um pensamento a respeito da família, do casamento, dos relacionamentos de toda sorte que tem na sociedade. E aí você vai se ajustando, você vai conhecendo a visão de Deus e vai ajustando a sua visão de mundo a essa cosmovisão cristã. A frase que define assim, não é a Bíblia que se alinha à minha cosmovisão, mas é a minha cosmovisão que se alinha à palavra de Deus. Exatamente. E eu acho que quando a gente vai caminhando para esse lado, a gente vai percebendo que, na realidade, a cosmovisão, ela é a forma como o cristão vê o mundo, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. E essa cosmovisão, a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente, né? Então, quando a gente começa a adotar uma cosmovisão bíblica, a gente começa a enxergar aquilo que acontece ao nosso redor e a repercussão espiritual daquilo para a nossa nação, para a nossa vida, para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala de política, quando a gente fala de cosmovisão, a gente acaba percebendo que tudo aquilo que acontece numa esfera política, ela gera uma repercussão espiritual para aquele povo que está debaixo daquela autoridade. Então, as leis que são aprovadas no Brasil trazem uma repercussão espiritual para o Brasil. As leis que são aprovadas nos Estados Unidos trazem uma repercussão espiritual para os Estados Unidos. Né? E eu acho que isso é muito importante porque a gente não pode ficar alheio a isso. Né? Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, me lembro bem especificamente um culto lá em São Paulo, né? Moro aqui em Floripa, e estava num culto em São Paulo, um domingo à tarde, o pastor pregando sobre Adão e Eva. E eu fiquei tão incomodado com aquilo, falei, mas esse cara não sabe que isso é uma história fictícia, né? Que é um mito, Adão e Eva. Por quê? Porque foi nos ensinado uma cosmovisão secular, de que o homem vem do macaco, o darwinismo. E aí você chega na igreja, você fala, peraí, Deus criou o homem. Isso muda completamente a sua relação consigo mesmo, com os outros e com Deus. Você passou por isso, Thiago? Eu passei, né? eu lembro, apesar de eu ter me convertido com 13 anos para 14, eu sempre gostei muito de ler. Teve um livro que eu li que me marcou muito na minha adolescência, O Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro distópico, assim, que o mundo acaba e o personagem ele entra numa nave espacial e vai tentar descobrir
a questão fundamental da vida, do universo e tudo mais, qual que é a resposta? E a resposta é 42, mas a pessoa tem que saber a pergunta. E ninguém consegue saber as duas coisas ao mesmo tempo, senão é consumido por essa revelação, basicamente falando. E em determinado momento do livro, o personagem ele entra no lugar que ele não podia entrar, e a pena dele é entrar numa máquina onde ele consegue enxergar exatamente o tamanho dele em proporção ao universo. E aí, né, a gente é um grão de areia num do universo, é um nada cósmico se a gente for olhar para uma perspectiva secular, materialista. E aquela máquina, ela destruía a vida da pessoa, porque a pessoa se enxergava tão inútil, tão insignificante diante de todo o universo, da história humana, que ela simplesmente perdia completamente o propósito de viver, e era a pior pena que podia existir, era pior que a prisão e pior que a pena de morte. E aí o personagem do livro, ele entra naquela máquina e sai normal, como se nada tivesse acontecido. Porque ele entrou numa realidade paralela, e quando ele passa por aquela máquina, ele era o centro daquele universo. Então a única forma de você viver a vida com um certo senso de propósito é você entender que você tem uma significância para o universo. E isso vem a partir da visão bíblica. Você entender que quando você se converte, você ganha um sentido, você ganha valor. E isso faz muita diferença, porque se a minha vida não tem valor nenhum, tudo que eu construir não vai gerar nenhuma repercussão válida, ou alguma repercussão que traga alguma consequência diante da grande perspectiva histórica dos milhões de anos que tem o universo, cara, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou aproveitar o máximo que eu vou fazer, eu vou multiplicar os meus prazeres, diminuir minhas dores, eu vou viver uma mentalidade hedonista, utilitarista, e eu perco o sentido da vida. Deus não é relevante. Não, mas é muito profundo e isso. eu me torno vazio, e é isso que a gente vê hoje na sociedade. As pessoas, elas acham que elas ignoram a existência de Deus, e ao ignorar a existência de algo transcendente, ignorar a existência da eternidade, ignorar o seu papel no mundo, a única coisa que me sobra é gozar da vida. Que é a cosmovisão secularista. É a cosmovisão que secularista. Deus não tem relevância, que você vive como naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Carpe diem, vive o hoje, o agora. Não tem importância o amanhã. Então você é centrado em si mesmo, você é centrado na criatura. Na visão humanista, né? Na visão humanista, na visão em que se tem um Criador, ele é dispensável. E essa cosmovisão, essa ideia de mundo, ela afeta as relações políticas e elas trazem consequências para as nações, né? Então, eu queria falar algumas coisas aqui sobre essa questão da cosmovisão, porque quando a gente começa a enxergar as coisas da perspectiva bíblica, a gente começa a ter respostas diferentes para acontecimentos do mundo, para acontecimentos históricos. A gente começa a ver o poder da oração, o poder de um povo se levantando, então a gente consegue entender a prosperidade de alguns povos e a derrocada de outros de uma perspectiva espiritual, né? Então, uma das coisas que hoje me chama muita atenção foi a acentuada da derrocada econômica argentina desde a aprovação do aborto, por exemplo. Então, isso mostra diretamente a influência de uma cosmovisão numa sociedade. Exatamente. É uma idolatria, né? A Moloque, a Baal, né? De sacrificar os filhos, né? Então, sim, é pesado, né? E isso mostra a importância... E isso atrai o quê? Maldição. Atrai maldição. E isso é a importância da gente se posicionar politicamente, porque é pesado, quem tem o poder de impedir a maldição? As pessoas que entendem que a maldição vai vir. E quem discerne que isso é uma maldição? A igreja, os cristãos. E por que isso é importante? Porque quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Peca. Então, se eu estou vendo a minha nação encaminhando para um destino de morte, se eu estou vendo a minha nação indo para um lugar onde a gente vai atrair maldição para toda uma geração, eu tenho que fazer alguma coisa. E é nesse momento que nasce a necessidade de um posicionamento político, para que a cosmovisão bíblica se sobreponha à cosmovisão secular. Não só a cosmovisão secular, mas a cosmovisão também ateísta, materialista, que já diferente da cosmovisão secular. A cosmovisão secular, vamos dizer assim, eu não me importo com Deus, se ele existe,
muito que bem, se não existe, tanto faz, eu vou viver o meu dia, eu vou viver a minha vida, sem me importar com o resto, né? Vou ser centrado em mim mesmo. Já a cosmovisão marxista, ateísta, ela ataca a cosmovisão cristã, ela é inimiga da cosmovisão cristã, ela é antirreligiosa, né? Porque se nós pegarmos aí o Manifesto Comunista, nós vamos ver ali o caráter destrutivo da cosmovisão marxista, que é a cosmovisão que todos os universitários hoje estão submetidos. Todos os universitários, de todas as universidades, acho que do mundo inteiro, são intoxicados por essa cosmovisão marxista, que você tem que destruir a propriedade privada, destruir o governo capitalista ou democrático, destruir a igreja, a religião, e destruir a família. O Manifesto Comunista é expressamente claro em que o objetivo dele é a abolição da família, porque é a família quem gera a propriedade privada, é a família quem busca externar ou viver uma religiosidade, porque há uma falácia também de que não há religião, de que o homem pode conviver sem religião, de que não há Deus, que toda cosmovisão ela está fundada numa crença, e toda crença é uma idolatria. E de novo a leitura espiritual das coisas, né? Essa ideia de que Deus morreu, né, com Nietzsche ali no século XIX, produziu no século XX o século mais sangrento da história da humanidade, né? Então ele matou Deus no século XIX, no século XX foi o século que mais houve matança de seres humanos. Guerras, morte por fome, coisas realmente que poderiam ser apagadas, esquecidas. A gente viveu quando a gente decidiu, como uma sociedade, adotar uma visão de que Deus é irrelevante, né? E a gente perde toda a base moral, toda a sustentação, os pilares de sustentação da sociedade, né? Eu acredito que a cosmovisão cristã, além de ser biblicamente correta, é uma tecnologia social que não foi superada por nenhuma outra tecnologia social. Então, basicamente, você querer... Porque foi que produziu a melhor sociedade. A sociedade mais desenvolvida, a sociedade mais justa, mais fraterna. Tudo isso foi desenvolvido debaixo de uma base, de uma cosmovisão cristã. E você querer tirar isso, excluir isso, é como você querer inventar uma tecnologia que substitui a energia elétrica, dizendo assim, nunca mais vamos usar energia elétrica. E você excluir isso e falar, vamos criar um outro tipo de tecnologia que não usa eletricidade. E a gente excluir uma tecnologia que funciona para algo que a gente nem sabe o que é, para algo que só existe no imaginário das pessoas. Você acha, Fê, por exemplo, que todas as cosmovisões, todas as crenças diferentes da cosmovisão bíblica, da cosmovisão cristã, ela conduz a um abismo? É como se toda a humanidade estivesse num Titanic, né? E o bote salva-vida fosse a cosmovisão cristã. E aí você está dentro do Titanic e você prefere mudar de cabine. Não, saiu da cosmovisão secular para a cosmovisão marxista, para a cosmovisão pós-moderna, enquanto está ali o bote, né, salva-vida, que é a cosmovisão cristã. O que você acha disso, Fê? Eu acho que tudo aquilo que não leva a Cristo nos leva à morte, né? Então, se a cosmovisão marxista, socialista, entre tantas outras, não nos leva a Cristo, como consequência vai estar nos levando para uma vida afastada dele. Então, a única vida que nos leva mais próxima daquele que é nosso Criador, nosso Pai, nosso melhor amigo, é a cosmovisão cristã. Então, mesmo que seja a cosmovisão mais correta, aparentemente para nós, uma vez que não nos leva a Cristo, vai nos levar à morte. Então,
não importa quão boa seja, se não está me levando para uma visão mais perto das escrituras, mais perto de uma vida de santidade, de amor à família, Você falou está me levando muito, à morte. muito importante. Nenhuma cosmovisão prega a santidade. E qual a importância da santidade para o cristão? É de onde vem a nossa autoridade. Não há autoridade sem santidade. E é o que nos livra da morte, né? Que ele nos livra da morte, porque a santidade ela nos permite ver a Deus. Então você que está nos ouvindo, não seja corintiano. A gente sabe que esse é o pecado imperdoável, né? Eu acho que todo Paulo mundo aqui... pregou os coríntios, corintianizar Assim, é pecado. Gente, eu tenho uma doutrina Cuidado, lá em pai, Heresias cuidado. 3.2 que em Heresias 3.2 fala assim, qual é o único time de futebol que está na Bíblia? Né? Quem foi o único apóstolo que é um time de futebol? São Paulo. Tá aí, pô. Paulo não foi um apóstolo? São Paulo é o único apóstolo que é um time de futebol. Voltando para Aliás, nossa conversa. esse programa está sendo gravado sábado. Vamos ver se a gente ganha a Vamos lá. Sul-Americana. Né? Se não ganhar, essa parte vai ser cortada. Aí nos quebra, Podia né? ter vindo gravar com a camisa do São Paulo. Não, esse Já- ano, Idolatria. esse ano a gente ganha. Gente, pai, e voltando aqui, então, o que Deus pensa sobre política? A gente falou muito sobre cosmovisão, sobre a ideia cristã, sobre a ideia bíblica. Então, qual que é a ideia bíblica sobre política? O que Deus pensa sobre política e qual que é o papel do cristão na política? Eu tenho algumas pregações sobre isso, né? Você pode pegar aí no nosso case de pregação do Bola de Neve Floripa Norte, né? Você já vai no YouTube ali. Mas qual a compreensão que eu tenho de Deus em relação à política? O pastor Miles Murrow, né? Ele tem vários livros, ele pregou muito sobre isso, falando de Gênesis 1:28, quando Deus fala dominai, essa palavra é reino, basileia, né? Exercer governo. Então nós temos um chamado, todo cristão tem um chamado para governar. Amém. Todo cristão tem um chamado para política, no sentido de governar espiritualmente com base nos valores e na lei de Deus. Deus deixou o decálogo para nós e Jesus sintetizou em um novo mandamento, né? Que é amar a Deus e amar ao próximo como ele nos amou. E isso sintetiza o governo. Um governo sem Deus é um governo capenga, um governo como de um saci. Falta uma perna. Um homem sem Deus, ele não vai governar bem. Por mais que ele tenha boas intenções, por mais que ele busque respeitar direitos e liberdades, ele não vai governar bem, porque ele depende de uma base moral que vem do Criador. Então, quando Deus diz governai, dominai, ele está dizendo que todos nós temos a autoridade para influenciar na sociedade, para exercer o domínio sobre aquilo que está sobre a terra, que é o governo do mal, que é o príncipe deste mundo, e que ele influencia todas essas cosmovisões que nós falamos, exceto, logicamente, a cosmovisão cristã. Então, o que é o governo de Deus? É você entender que você tem um propósito na Terra, que você tem todo o potencial, todas as condições para exercer um governo espiritual. Espiritual no sentido de que aquilo que está espiritual é acima do natural. Todas as coisas naturais foram feitas pelo espiritual, pela palavra de Deus. E você compreendendo que você é chamado para exercer essa autoridade, esse governo, você vai avançar, né, rumo ao propósito da sua vida. Você vai descobrir a sua identidade, você vai descobrir o seu propósito, você vai contribuir para que a sua cidade, a sua nação atinjam, né, o chamado dela também. Porque se observar, toda a cidade, toda a nação tem um propósito de existir. A gente pode
fazer uma comparação com a França e os Estados Unidos. A França, a nação, entre aspas, da liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa terminou em quê? Em guilhotina, em banho de sangue. Começou e terminou, né? Começou e terminou em banho de sangue. Né? Em torturas, em tirania. E a Revolução Americana, que começou com base na palavra, na liberdade religiosa, ela criou o quê? A nação mais próspera, mais avançada, mais livre da Terra. Que mais promoveu o bem àqueles que viviam debaixo daquele sol. E fez o bem para muitas nações, fez um bem para o mundo inteiro, porque quantos missionários foram enviados, né? Se não fosse os Estados Unidos, o que seria da Europa na Segunda Guerra? Ela ia capitular Hitler. Então, resumindo, o que Deus pensa sobre política para ter nítido e claro? Que é para a gente governar. Deus fez os céus, são os céus do Senhor, diz lá o Salmo 116, né? E a terra ele deu para os homens governar. Então Deus pensa assim, a política é a arte de governar. Ótimo. Governar de acordo com a minha lei, com os meus princípios. Amém. Deus chama todo mundo Essa para frase foi governar, boa, hein? né? A Bíblia foi tu fala. que inventou? Não, estou falando, tô conversando Boa, aqui, hein? sei lá. Essa aí foi Deus boa. nos chama para sermos reis e sacerdotes, né? Ele Isso aí, nos escolheu exatamente. para isso. Então, todo mundo é chamado para reinar, todo mundo é chamado para exercer autoridade de alguma forma. Significa que todos nós somos chamados para a política? Não. Não para política No sentido de mundana, ser político. no sentido de ser um político, mas de ser um governante de si mesmo, da sua família, né? Da sua profissão, E uma voz de do Deus na seu terra, né? chamado, de ser alguém que vai semear o bem. Governar é semear o bem. O que é o reino de Deus? É justiça, paz no espírito. Então você vai trazer paz, você vai trazer justiça, você vai fazer o bem sem ver a quem, você vai dar a outra face, você vai ensinar a criança o caminho que deve andar, você não vai concordar com, por exemplo, uma terapia de ministração de hormônios para mudança de identidade sexual, que é impossível. Porque o sexo é DNA, e DNA você não tem como alterar. Pai, mas se Deus chama todo mundo para governar, mas nem todos nós vamos ser, obviamente, políticos no sentido de ocupar cargos públicos. Todos nós, de alguma forma, somos seres políticos, né? A gente começou falando que a política envolve tudo. Qual que é o papel do cristão na política? Né? Alguns vão ser políticos, e os outros? Então, aí é um grande problema, né? Porque a crítica que se faz aos evangélicos, aos cristãos na política, é que eles querem estabelecer um governo teocrático. E não é nada disso. O governo é de homens, mas com base em princípios morais, com base na verdade. Então, eu gosto muito da parábola do semeador, também na política. O que o cristão vai fazer na política? Vai semear a verdade, vai semear o bem. Vai trabalhar, por exemplo, contra o aborto, né? Porque o aborto é uma maldição. Vai trabalhar contra o desarmamento da polícia, o desarmamento da sociedade, porque as armas são necessárias para combater o mal, porque o homem é mau. Diferente da ideia de Rousseau, né, de que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Não tem nada disso. Essa visão russoniana, dessa cosmovisão pós-moderna, ela vai fazer com que o homem seja um irresponsável. Então o cristão vai dizer, olha, eu vou criar uma sociedade responsável, eu vou trabalhar para que a sociedade seja justa, que ela promova as políticas certas. Por exemplo, foi através de cristãos na política se criaram hospitais, o sistema educacional, escolas, creches,
orfanatos, tudo isso foi influência política de A cristãos. monarquia inglesa diz que se não fosse o movimento metodista, a Inglaterra toda, né, o Reino Unido, estaria afundado, né, porque foi através do movimento metodista, né, um movimento cristão, que eles plantavam, além de igrejas, escolas, né, que isso ajudou a manter a base ética e moral do Reino Unido a partir de uma perspectiva cristã, né? Então, isso é muito legal e interessante, desenvolver né? a nação, eu Os acho. cristãos sustentaram o Reino Unido. Isso é muito legal. E é muito forte que todo mundo está envolvido em política, né? A gente, hoje, é muito legal. Eu fui no posto de saúde para fazer um negócio, eu acabei nem fazendo no posto de saúde, mas nos 5, 10 minutos que eu passei lá, a gente estava na fila, entrou um rapaz falando assim, olha, eu quero me internar porque eu sou dependente química, eu preciso ir para uma casa de recuperação. E eu ouvi o cara falando aquilo ali, e aí ele foi atendido, uma assistente social levou ele para um canto lá, e eu vi que estavam meio que enrolando, não sabiam o que fazer com aquele homem que queria se libertar das drogas, queria ser internado no lugar. E aí eu fiquei naquela situação, não podia, né, invadir o centro de saúde para ir atrás do cara e pregar, mas eu tirei o cartão do bolso, cheguei no segurança e falei, olha, esse cartão aqui é meu cartão de advogado, mas eu também sou pastor, e na nossa igreja a gente tem condições de ajudar esse homem. Se ele precisar de uma vaga e vocês não conseguirem fornecer, a gente consegue fornecer uma vaga, consegue achar uma vaga para internar ele. E aí já entrei em contato com os irmãos responsáveis por essa área de assistência social aqui na igreja. E fui embora do posto de saúde sem ter feito o que, né, eu queria ter feito no início, mas feito aquilo que Deus me colocou ali para fazer. Amém. E aí deu 15, 20 minutos, o assistente social me liga, o cara não tinha telefone, conversamos e encaixamos ele numa vaga. Com a possibilidade de quê? De ver a transformação na vida daquele homem. O que isso me mostra? Né? Que eu não fui um agente político, no sentido de ter um cargo público de assistente social ou de secretário de combate à drogadição ou qualquer outra questão. Mas eu exerci o meu papel de governo na sociedade, percebendo uma necessidade da sociedade e me posicionando. Né? Porque existem momentos que e eu creio que Deus faz também, a gente prega o evangelho e a pessoa se converte e nunca mais usa drogas. Mas existem momentos que a pessoa ela precisa de uma rede de amparo maior, que ela precisa ter um abrigo, ter uma casa, ter um lugar de transição. E essa ação social, essa ação de governo, ela é o papel de todo cristão. Né? Então, isso também faz parte da política. No sentido de eu não relegar isso para o Estado, né? De eu não achar que isso aqui não é responsabilidade minha, isso aqui é o Estado que faz. Eu acho que isso é uma inversão também, né? da compreensão da política. A igreja ela tem o papel de responder aos anseios sociais em tudo aquilo que a sociedade carece. Então, a gente precisa de uma vaga de alguém para a pessoa ser internada, passar por uma reabilitação, a gente vai atrás disso. Agora, a minha sociedade precisa diminuição da violência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso orando, jejuando, clamando para a minha sociedade ter paz, mas ao mesmo tempo fomentando iniciativas políticas com uma visão bíblica que eu sei que vão reduzir a criminalidade. Né? Então eu vou buscar que os justos governem e que não se tenha o culpado por inocente nem o inocente por culpado. Né? A gente vai implementar a visão bíblica de que as pessoas elas têm que ser responsáveis pelos seus atos. Né? Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, e a gente tem que entender que isso é o nosso papel na sociedade, não aceitar essas ideias. E uma ideia também que muito fala, não deve misturar religião com política. Não é esse o ponto. Toda ideologia é uma espécie de religião. Eu posso dar um ponto aqui, se vocês me permitirem? Gente, falar até pra câmera. Eu queria água, se a galera da produção pudesse. Gente, a gente sabe que é polêmico falar sobre política no meio cristão. Poxa, eu sinto na pele, eu tenho, né, a gente convive com as pessoas, você que tá me ouvindo também. A gente sabe a quantidade de polêmica, de divergência, de irmãos que falam que já não querem mais na igreja, ou até mesmo às vezes se afastam, teoricamente, do evangelho, quando o assunto é em relação à política. E
Muitos, inclusive, defendem que a gente não pode discutir e falar de política. Só que qual que é o problema disso? Né? E eu falo isso porque, principalmente o pessoal da minha idade, até a idade do tio, um pouco menor que a idade do pai, vai dizer, não, igreja é separado de político, Estado é separado da igreja. E aí citam argumentos. E por um lado pode ser verdadeiro? Pode. Mas é aquele ponto. Como a gente vai se calar em relação à questão do aborto? Como é que a gente vai se calar em relação à questão das drogas? A gente conhece quantas famílias, se a gente chega para uma mãe que perdeu o filho por causa das drogas, né? Se a gente chega para uma mãe que, poxa, quem vem à igreja sabe o quão difícil é para uma família que tem um familiar que está perdido nas drogas, um familiar que está perdido em questões ideológicas. E isso é muito difícil. Então é aquela frase, o problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então a gente como cristão, mesmo que realmente seja um assunto às vezes desgastante de se falar, que gere discussão polêmica, até às vezes inimizade, a gente tem que pensar por amor ao próximo também. A nossa voz como voz de Deus na terra faz a diferença. Então é importante sim a gente bater em teclas contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero, contra a liberdade a favor da liberdade de expressão. Então só concluindo aqui, se a gente abre a internet, se a gente abre o YouTube, cara, se tem um pastor que expressa a sua opinião política em determinado candidato, não importa se é direita, centro ou esquerda, já vai uma massa de ataque contra essa pessoa, falando, você não pode falar de política, olha isso, mas é muito importante entender que se a gente não defender o aborto, não são as pessoas... se a gente não for contra o aborto... tô quase me atrapalhando aqui. Se a gente não for contra o aborto, contra a legalização das drogas, não vai ser a pessoa que é abortista e a favor da legalização que vai defender. Então, se Deus nos colocou no Brasil, na nossa sociedade, é com o papel de levantar a bandeira contra o aborto, contra a legalização das drogas. Né? Se você abrir a internet, escrever... Contra a discriminação religiosa. Porque concluindo, daqui a pouco você não vai poder mais pregar o evangelho. Não, e concluindo, abre a internet e pesquisa homens que transformaram a humanidade que quase foram abortados. Você vai ver. Então a gente tem que ser sempre a favor da vida, mesmo que seja isso um assunto polêmico, seja no seu colégio, na sua faculdade, na sua célula, ou grupo de convívio, no ambiente que você frequenta. Mesmo que às vezes você vai criar inimizades, fale de um jeito amoroso, como o Ti sempre fala, e fale a verdade de um modo que aproxima a pessoa de você, mas nunca se omita a não falar aquilo que está escrito na Bíblia. Amém? É isso, gente. A palavra branda afugenta a ira. Então fala com amor. A gente não vai chegar discutindo, falando mas você fala tá a verdade. Errado, você tá aqui, não. Fala com amor, mas fala a verdade. Amor. Porque a verdade é uma expressão do amor. O amor é uma expressão da verdade. Eu não tenho como dizer que eu amo alguém se eu estou condenando aquela pessoa para o inferno. Se eu estou dizendo, continua com o teu pecado aí, continua no erro, não tem problema, todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Só que uma vai te levar para o Deus que vai te condenar ao inferno e outra vai te levar para um Deus que vai te abraçar como pai. Sim. E a gente tem que dizer essa verdade. Porque como é que eu posso amar alguém e deixar a pessoa morrer? Assim como eu tenho que dizer a verdade, porque como que eu vou permitir que minha nação, minha geração, as pessoas com as quais eu convivo, caminhem para um lugar de maldição, caminhem para um lugar de pobreza, para um lugar de miséria, para um lugar de violência, para um lugar de intolerância, de opressão. Então a gente precisa se manifestar. E esse podcast vai estar teoricamente saindo quando for o segundo turno, né? Se houver. Gente, independente se você não gosta, né? Não vou falar o nome por causa do algoritmo aqui, mas né, do 22. Né, já falei 22 vezes isso. Não é sobre gostar ou não do candidato, mas é sobre expressar os valores cristãos. Então, você não gosta dele, mas você vai votar em alguém que é a favor do aborto, a favor da legalização das drogas, a favor da ideologia de gênero, contra a família, contra a defesa da palavra. E a favor da desonestidade. A favor da desonestidade. Então, é uma questão muito delicada para a gente simplesmente dizer eu vou votar nulo, eu vou dar as costas para isso. É uma pessoa que é amigo a gente tem uma conscientização. Então, de ditadores que perseguem padres e pastores e que já disse que esses pastores que são contra ele ou que defendem, né, o outro candidato,
vão ser, não são de Deus, não falam a verdade, não podem falar. Então, são coisas pesadas, que indicam até uma direção de perseguição mesmo. O desafio aqui chega para uma mãe que perdeu seus filhos nas drogas e pergunta para ela, fala para ela que você é a favor das drogas. É inconcebível essa ideia, né? É Mas inconcebível. e mais do que isso, Muito é aquilo que a pesado. gente vai ensinar para os nossos filhos, e a moral que a gente vai passar para uma sociedade. O crime compensa, porque se a pessoa ela fez parte, está envolvida no maior esquema de corrupção da história da humanidade e ela é reconduzida ao cargo, a gente está dizendo, cara, a gente não se importa das pessoas roubarem, a gente não se importa das pessoas cometerem o erro. É uma cosmovisão. Isso Uma é uma cosmovisão anticristã, ateísta, materialista, uma cosmovisão que quer colocar outra sociedade, tem um modelo de sociedade que não é a sociedade cristã. Né, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, que é impossível governar um país sem Deus e sem a Bíblia. Porque o meu problema aqui, o meu ponto aqui é que você abre o Instagram, você abre o YouTube, você vai ver uma enxurrada de pessoas falando cristão não pode falar sobre política, aí já critica, fala não quero mais saber dessa igreja, desse pastor, eu até gostava desse pastor agora que eu vi a opinião dele. Gente, E eu tô Pessoas são a favor da erotização de crianças. Imagina, eu tô crianças de trazendo 10, isso aqui à 11 mesa. anos, eles defendem essa cosmovisão. É importante isso muito trazer isso à importante, mesa. porque É importante. É importante dizer o seguinte: primeiro, a gente vive numa democracia. A gente tem 90% da sociedade cristã, entre católicos e evangélicos. Então, a nossa opinião importa e ela tem que ser dita. Então, a gente não pode ser impedido de falar algo. Né? Isso é um dos princípios democráticos. Mas o Nós ponto aqui, pagamos impostos? gente, mas um Então ponto nós temos direito. O ponto é que tem que falar para a pessoa que é cristã e não está expressando sua opinião política. É certo isso? Não está defendendo aquilo que a Bíblia está falando. O que você falaria para uma pessoa que está fazendo isso? Sou cristão e não vou falar minha opinião. Sou cristão e vou ficar quieto diante dos erros. Isso entra muito O que naquilo você fala para uma pessoa dessa? A Bíblia fala que a gente não pode se calar diante do mal. E mais do que isso, né, a Constituição brasileira diz assim: todo poder emana do povo que exerce esse poder por meio de seus representantes. Então, o que isso significa? Que aquilo que a pessoa que eu elegi para me representar está fazendo é uma consequência direta da minha vontade. Sim. Significa que o erro que aquela pessoa está cometendo, ou o acerto que ela está cometendo, eu tenho uma parcela de responsabilidade. Principalmente naqueles que eu já sabia que a pessoa ia fazer, ou que eu não lutei para impedir a pessoa de fazer. Então, se tem um cara dizendo assim, olha, eu vou praticar o mal, e eu falo, então tá bom, vai, e apoio aquele cara, eu tô me fazendo cúmplice daquele erro, porque eu tô dizendo, esse cara me representa, esse mal que ele pratica é aquilo que eu quero. Né? E quando a gente fala também, poxa, mas toda autoridade é constituída por Deus, então por que eu vou votar? Deus está colocando o presidente. Quem é autoridade no Brasil? A autoridade no Brasil é o povo. Todo o poder emana do povo. Isso aí é legal. Então quem se toda é a autoridade constituída por Deus no Brasil? Eu e você, todo o povo. Então só deixa eu fazer a pergunta então, aqui. Calma, só deixa eu terminar. Deus escolheu. Se Deus constituiu toda a autoridade, quem Deus escolheu para governar numa democracia? Eu e você. E a gente tem um papel, a gente tem uma responsabilidade. Eu não posso me furtar dessa responsabilidade. Eu fui constituído por Deus como autoridade no Brasil, como o Fernando foi, como meu pai foi, como você que está nos ouvindo foi. Nós somos constituídos, a autoridade do Brasil é o povo, eu sou o integrante desse povo e eu tenho essa autoridade. E é o povo que dá a direção profética, porque o povo é a voz profética da nação, o povo cristão. E mais do que isso, a gente tem essa responsabilidade, eu não posso me furtar isso, senão eu vou estar cometendo pecado. É o que Platão diz, se você não gosta de política, azar o seu, você vai ser governado por quem gosta. Então, se toda autoridade é constituída por Deus, muda em quem eu vou votar, né? A gente tem um tópico aqui, né, gente? Então, fazendo a pergunta do tópico pra gente manter a linha. Muda, porque eu sou a autoridade.
E eu vou escolher quem me representa. Amém. Então você tem que olhar o candidato, Então o muda. partido e enxergar, fazer a seguinte pergunta: em que eles acreditam e em que eles não acreditam? Eles lutam pelo quê? É pelo mesmo que eu luto? Eles lutam, eles têm os mesmos valores? É uma pergunta que você tem que fazer. Qual é a cosmovisão deles, se você quiser avançar? Eles acreditam em Deus? Eles acreditam na família ou eles querem destruir a família? Eles acreditam que você tem o direito de gozar do fruto do seu trabalho, ou eles querem que você trabalhe e depois vão lá e sequestrem o fruto do seu trabalho, acabem com a sua propriedade privada? Tomem aquilo que você levou anos para construir. Isso é muito sério. E é muito sério a gente entender o Brasil, né? Quando a gente fala em representantes, óbvio, já passou a eleição no momento que as pessoas estão nos ouvindo. Talvez esteja no segundo turno. A gente vai estar falando dos representantes majoritários, presidente e governador, mas o legislativo é muito importante a gente entender como é que funciona também. Eu não posso votar na pessoa só porque ela é minha amiga. Porque se essa pessoa não se eleger, eu vou estar dando meu voto para outra pessoa do partido daquela pessoa. Então, se o Fernando é do partido das pessoas feias, por mais que eu ache o Fernando bonito, se eu votar nele e eu não ser eleito, quem vai assumir vai ser uma pessoa feia. Então, é isso que a gente tem que saber. O que as pessoas desse partido defendem? Qual que é a ideologia, qual que é a cosmovisão desse partido? E saber se eu vou votar nessa pessoa ou não, porque isso é muito importante quando eu vou votar em vereador, deputado, deputado estadual e federal. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou citar o exemplo de Florianópolis. Aqui houve um acerto onde colocaram vários candidatos de igreja distribuídos em vários partidos, só que colocaram 2 puxadores de votos aliançados com a prefeitura em cada um desses partidos. E aí toda a igreja fez voto para esses 2 puxadores de votos serem eleitos. Então, no final, a gente não teve nenhum representante da igreja eleito como vereador, mas todos aqueles aliados do prefeito por causa desse esquema de organização que está dentro da lei e por ingenuidade a gente seguiu. Então, isso é muito importante, né? Não adianta a gente votar só por afinidade, tem que entender que é o sistema proporcional. A gente tem que entender o sistema, né? E isso é muito importante. Então, pense nisso, porque é a nossa responsabilidade. Né? O presidente nos representa, mas os deputados também nos representam na hora de fazer as leis. Tem um dado, nosso sistema eleitoral, apenas, sabe quantos que estão no Congresso Nacional, falando do Congresso Nacional, que foram eleitos diretamente pelo voto? 5%. Todo o resto foi eleito indiretamente. Proporcionalmente. Porque alguém puxou o voto para eles. Nossa, pesado isso. 95% das pessoas que Ou seja, não tem uma legitimidade. Então, veja, vamos lá. Então, isso precisa mudar? Eu acho que precisa mudar. E para mudar, você precisa colocar quem lá? Quem pensa como você. Quem tem interesse de mudar. Gente, fazer uma quem pergunta tem interesse de fazer o bem para as pessoas. Só fazer uma pergunta ingênua aqui para entender. Por exemplo, eu votei no Ti e vocês são do mesmo partido. Sim. O Ti não ganha, o meu voto vai para você. Exatamente. Então, 95% do Congresso é formado por isso? Exatamente, 95%. Pô, mas aí... Então, é um sistema... Gente, não sabia disso. É um sistema que precisa mudar, porque nós, cristãos, estamos subrepresentados. Isso que o Thiago falou. Toda a igreja puxou voto para eleger 2 que não eram da igreja. Que não tinham a mesma cosmovisão que a gente. Não eram, tinham a mesma então é melhor ideologia. Se juntar e votar em um só para garantir que ele se eleja? Ou colocar todas as pessoas que têm a mesma cosmovisão no mesmo partido. E as pessoas que não têm essa cosmovisão cristã excluir do partido. Então, se a gente ocupa os espaços, a gente vai pelo menos fazer fazer 2. Então fazer um partido cristão. Ou ou ingressar em partidos que tenham a bandeira, que defendam as pautas cristãs. E existem muitos? Existem partidos que, se houver um movimento, vão se comprometer contra o aborto, contra a legalização das drogas. As questões econômicas, ali o intervencionismo, o desintervencionismo, são questões que podem haver divergências. Então vão ter partidos mais à esquerda, mais ao centro-esquerda, no sentido econômico,
ou mais nas pautas morais tem que ter uma firmeza. E os candidatos cristãos se aliançarem nesse partido. Se tiver um partido, vamos todo mundo para esse. Se tiver 2, vamos ocupar esses espaços. 3, mas se não existir, vamos criar. É não votar em pessoas. Esse que é o ponto. Mas entender a ideia do partido. Como funciona nosso sistema político. E aí, como diz lá em Osés, trabalhar para ter conhecimento e se mover de acordo com esse conhecimento, porque o povo ele padece por falta de conhecimento em todas as áreas. E por que a gente tem tido governos que não representam os nossos valores? Exatamente pela esse desconhecimento do sistema, pelo esse desinteresse por política, né? E aí você passa a ser governado por inimigos. Por exemplo, não adianta nada a gente eleger um presidente que é contra o aborto se a gente eleger um congresso que é a favor. Porque o presidente não tem poder de impedir o aborto. O congresso vai aprovar a lei, o presidente vai vetar e o congresso vai derrubar o veto. Então, não adianta nada a gente se preocupar só com uma eleição majoritária de presidente, de governador, de prefeito, se a gente não entender que são necessários eleger deputados e a igreja ocupar esses espaços, né? Então, é uma preocupação, é necessária essa organização e isso exercer o governo também, de entender como as coisas funcionam e se posicionar, e se organizar, né? Então, essa é uma questão importante, né? Nós podemos ver assim, se você olhar para o nosso país, desde do governo militar, né, do regime militar, nós não tivemos nenhum governo, à exceção deste atual, que tivesse uma cosmovisão cristã. Minimamente cristã. Minimamente. Os militares, eles eram positivistas. O que o positivista ele crê? Crê no progresso da sociedade através da ciência, do conhecimento científico. Ele ignora completamente as pautas morais. E aí, o que eles fizeram? Os militares entregaram todo o sistema de ensino na mão da esquerda, que tem o quê? Uma cosmovisão marxista, materialista, ateísta, anticristã. E aí, quando saíram os militares, a esquerda começou a governar e essas pautas de liberação das drogas, de aborto. Eu me lembro, o primeiro, o governo de Luiz Erundina em São Paulo, sou paulista, foi ele quem abriu um hospital público, o Hospital do Jabaquara, para obrigar os médicos a fazerem aborto, nos casos legais. E aí começou a se instalar o quê? Uma prática que é contra a nossa fé, que é contra os valores de Deus, que é contra aquilo que nós somos chamados a fazer na Terra. Nós somos chamados a levantar a bandeira, a expressar os valores de vida, de justiça. Amém, ou quando o Haddad quis dar uma bolsa crack para as pessoas poderem comprar droga e, enfim, não roubarem. Então, só para completar, então nós tivemos, desde a década de 64 até 2018, governos com cosmovisões diferentes da nossa. 54 anos. O que aconteceu? O Brasil teve inflação alta, não tivemos um progresso social, um país que estagnou. A violência aumentou. A injustiça aumentou. Né? Os divórcios aumentaram. O divórcio foi, né, instituído através do quê? De lei. E aí, com o divórcio, houve um crescimento das famílias disfuncionais. E tudo isso vai repercutir aonde? Na igreja. As pessoas chegam de uma sociedade que tem uma cosmovisão secular ou ateísta, ou mesmo pós-moderna, e aqui eles encontram outra realidade. E elas têm que absorver esse conhecimento. Nós, como cristãos e liderança na igreja, a gente tem que transmitir a verdade para eles, e essa verdade vai se chocar com o relativismo que eles aprenderam. E quantas vidas teriam sido salvas
tanto espiritualmente quanto fisicamente, quanto sofrimento teria sido evitado se a gente não tivesse passado 54 anos se distanciando, né, da visão bíblica. Né? A gente tem uma frase que é muito usada, né, em Marcos 12, que fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E as pessoas tentam usar essa frase assim: a igreja não tem que se misturar com a política. Né? Mas essa é uma ideia equivocada, principalmente dentro de uma democracia. A gente escuta isso que é importante. Né? A Deus, a gente dá aquilo que é dele. O que é de Deus? O nosso serviço, a nossa vida, a nossa adoração, o nosso amor. Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou dar a ele o que é dele. Mas eu também preciso dar à sociedade aquilo que a sociedade pede de mim. E o que a sociedade pede do cristão? Que a gente exerça o poder, que a gente se posicione politicamente, não só votando no partido X ou Y, mas que a gente se volte para as causas que são necessárias para a nossa sociedade e busque influenciar a educação, busque influenciar a cultura, busque produzir. Isso é outra coisa, por exemplo. Né? A gente vê aí, quase todos os filmes, quase todas as séries, é muito difícil você ver um modelo de família bíblico. Sim. Pessoas que oram. Quando foi a última vez que você viu uma oração na TV se não fosse um filme cristão? Então, porque as pessoas foram ensinadas a acreditar que a verdade estava na televisão, estava na mídia, estava na arte, né? nos intelectuais. Não, a verdade está com a igreja. É o que diz a Bíblia. Quem é a coluna da verdade é a igreja. É eu e você que temos a mesma fé em Jesus Cristo. Então nós temos que ocupar esses espaços midiáticos, os espaços na sociedade, todos os espaços, para falar a verdade. E aí conseguir com que as pessoas percebam o equívoco dessas cosmovisões, desse jeito de viver e de pensar. Foi o que Daniel fez na Babilônia. Daniel. Foi o que Mardoqueu fez no governo dos Medo-Persas. Foi o que José fez no Egito. Foram pessoas que exerceram o governo dentro de um sistema caído, mas trazendo uma realidade, um entendimento do alto. Isso salvou uma geração. E em favor do próximo. Em favor do próximo. Como é que eu amo o meu próximo se eu não coopero para o bem dele? Né? Então, isso é amar o próximo. Né? Então, isso é muito importante. Né, a gente entender isso, a gente tem exemplos bíblicos de homens de Deus que se posicionaram dessa forma e entender que isso é um chamado para todos. Alguns vão exercer cargos políticos, vão se candidatar a cargos eletivos, e outras pessoas vão divulgar o conhecimento, vão defender as bandeiras. Não adianta a gente ter pessoas dispostas a se candidatar se não tiver pessoas dispostas a juntar votos, a apoiar essas pessoas também. Né? Então, é isso aí. O diabo, ele quer que realmente o cristão pense em se afastar da política. Esse é um plano maligno, mas não é um plano de Deus. A política é uma bênção quando ela é feita dentro dos valores e da cosmovisão certa. Quando justo governo, a alegria, né? Exatamente. E como é que vai ter alegria se os justos não estão dispostos a se envolver no governo? Porque o diabo, ele se apropriou da política. Pode ver. E como um poceiro, ele não é dono da política. Ele não criou a política. Quem criou a política foi o Senhor. Aliás, Jesus é o quê? É um rei. O que um rei é? Um político. O que a Bíblia é? A carta política do rei. São as leis do rei que ele quer expandir para o seu povo. E nós que guardamos essa lei, nós temos que divulgar essa lei, tornar a lei conhecida. A lei no sentido, o amor a Deus e ao próximo. Amém. E falando de lei, de Bíblia, né? A Bíblia diz que a gente tem que respeitar as leis, honrar as nossas autoridades. Quando essas leis elas começam a entrar em conflito com a lei de Deus, como que a gente se posiciona? Eu vejo que essa é uma dúvida muito comum das pessoas, né? A gente
a gente vive até era um pouco de determinismo, as coisas são assim, então tem que aceitar e vai ser assim, tudo é vontade de Deus e muitas vezes aceita quieto, né? Por exemplo, as igrejas foram fechadas, né? Estavam impedindo a gente de cuidar de enfermos, impedindo a gente de pregar o evangelho, exatamente no momento mais difícil ali no meio da pandemia. Exato. É o papel da igreja aceitar passivamente porque isso foi colocado como autoridade? Ou é o papel da igreja se levantar de alguma forma? Até qual é o ponto, né, de uma rebelião, de uma rebeldia e de um cumprimento de um chamado de Deus? Bom, eu entendo de que a igreja ela tem que se posicionar sempre, né, diante de um conflito entre a lei dos homens e a lei de Deus pela lei de Deus. Nem que isso, entre aspas, nos martirize. É assim em toda a história da igreja. Nossos irmãos do início da igreja morreram, né, queimados no Coliseu, em Roma. Por quê? Porque a eles não foi permitido exercer a sua liberdade de crença. Que Daniel fez na Babilônia? Ele deixou de orar? Não, ele orou. E o que Deus fez? Deus o livrou. O Senhor é poderoso para nos livrar. Mas nós temos que ter um posicionamento firme, não negociar os nossos valores, não negociar a nossa fé, não negociar a nossa cosmovisão. Como Pedro. Que foi açoitado e falou, não prega mais, e ele continuou pregando. Falou, o que é melhor, obedecer a Deus ou a homens, né? Forte. Não mentir. Por que Pedro traiu Jesus? Porque ele mentiu. Esse daí andava com Galileu. Não, nem eu conheço. Mentiu. Nós, como cristãos, temos que ter a consciência de que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Que o que Deus espera de um governante, né, na terra, que somos nós, é exercer a autoridade que ele delegou para nós. Amém. E a autoridade se só exerce se você se mantiver na palavra. Que Jesus disse? Aqueles que me seguem e cumprem a minha palavra são os meus discípulos. Então, se você não segue a palavra na primeira dor de barriga, né, com o governo de homens, você já recua, você não é digno dele, está negando Jesus. Está negando a sua fé. É o que Jesus diz. Você me negou diante dos homens, eu vou te negar diante do Pai. Então é uma escolha sua. Nós temos escolha, nós temos o livre-arbítrio. Justamente para escolher o bem, escolher a Deus, escolher a verdade. É assim que eu entendo. Gente, tenho uma pergunta aqui pra gente já indo para encerramento. Aqui no Max fala. Obrigado, professor. O que o ouvinte, depois de absorver toda essa informação, pode fazer para o avanço do reino de Deus na Terra? Bom, eu volto no princípio, né, de que Jesus é um rei, é um político, a Bíblia é a sua carta política, o seu povo ele é protegido pelo Senhor e que nós temos que exercer esse chamado de Gênesis 1:28, governar, disseminar o evangelho, disseminar o bem, disseminar a verdade, semear os valores do céu e influenciar onde quer que estejamos. Onde pisarmos os nossos pés, ali é Terra Santa, ali é governo de Deus, ali nós temos que atrair o céu na terra. Amém. Então é esse o sentido. Nós não queremos, como cristãos, um governo teocrático. Nós não queremos uma teocracia. Nós queremos apenas semear a verdade, semear os valores certos e ter o direito de transmitir a nossa cosmovisão. Então não se acanhe, não se acabrunhe, não tenha medo de defender a verdade, defender a sua cosmovisão. Porque o mundo ele vai te confrontar, ele vai querer te impedir.
Assim como Lúcifer deu um golpe de Estado, né? Foi o que aconteceu no céu, 1/3 do céu. Ele quis dar o quê? Um golpe de Estado. Ele quis impor o governo dele no céu. E aí ele caiu. Porque quem prevalece é o governo do céu. É a autoridade espiritual. Nós, como cristãos, somos a autoridade espiritual. Gosto muito da passagem do naufrágio, em que Paulo estava preso, mas ele estava exercendo o governo sobre aquela situação. Falou, não, ninguém vai morrer, pode comer, está tudo certo. E o que aconteceu? Todos foram salvos. Ele exerceu o quê? O governo, mesmo estando preso. Então não tem nenhuma justificativa para você negar sua fé. Nenhuma justificativa para você não exercer o seu chamado. Nenhuma, zero. É porque você será honrado por Deus. Amém. E a gente tem uma missão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. É assim que a gente ama o próximo. E eu fazer discípulos é a gente reproduzir a natureza de Cristo, reproduzir aquilo que Ele já fez em nós e no outro. E para isso a gente tem que confrontar ideias que são contrárias à natureza de Cristo. Então, quando a gente ouve isso, a gente entende tudo isso que foi falado aqui. A gente tem que ter coragem, a gente tem que crescer em ousadia, a gente tem que crescer em fé para realmente tomar um posicionamento bíblico, né? E conhecer a Bíblia. Porque outra coisa importante é a gente entender e se permitir ser moldado por Deus, para que, sabendo que a gente veio de uma cosmovisão anticristã, de 54 anos de um país governado por ideais que estão distantes da palavra de Deus, quando a gente se volta ao Evangelho, a gente tem que buscar, Senhor, o que é a tua visão? Qual que é a verdade? O que a tua palavra me ensina? Então, buscar defender esses ideais. Amém. E a passagem de Paulo em Atenas, que era um ambiente mais hostil para pregar o evangelho do que num povo idólatra, num povo religioso. Paulo foi lá e com ousadia, com inteligência, com sabedoria, pregou o evangelho, né? A passagem lá em Atos, capítulo 17, né? Que a gente pode deixar aí como um estímulo, né? Para todo cristão. Primeiro, se aprofundar nas Escrituras, conhecer a palavra e ouvir o Espírito, né? Porque quando você abrir sua boca, não é você que vai falar, mas Deus vai falar através de você. Ele vai te dar sabedoria para dizer coisa condizente com a sua cosmovisão, condizente com o governo que está sobre os seus ombros, com a autoridade que Deus te deu. Então Paulo, ele pregou para um povo intelectual, né, para pessoas que eram cultas, mas que não conheciam a verdade. E o que aconteceu lá em Atenas? Poucos creram, mas o evangelho foi pregado e uma vida, pelo menos, foi alcançada. E uma vida, quem ganha uma vida, né, ganha o mundo. Amém. Então houve festa no céu com a pregação de Paulo em Atenas, assim como haverá festa no céu se você pregar, se você se envolver com as coisas certas, se você estudar e exercer uma profissão, seja na política, seja em qualquer área da sociedade, e ali trazer a cultura do céu, trazer os valores do céu, trazer a cosmovisão certa. Eu me lembro de uma conversa, né, acho que foi com o Kevin, né, de que o cristão, ele é o espalha-rodinha. O pessoal está falando, tá uma roda de homens, os caras estão falando ali de mulher, de sacanagem. Quando chega o crente, as pessoas mudam de assunto, ficam constrangidas. O que é isso? Testemunho. Então você vai ter testemunho. Então você está num ambiente de desonestidade, você vai se misturar com a desonestidade? Não, você vai externar o seu valor de honestidade, de justiça, de correção. E aí vai constranger através do seu testemunho, do seu comportamento, você está implantando uma nova cultura. Amém. Veja o que está acontecendo no Brasil. É algo que eu nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Porque tem pessoas
honrando a Deus num alto cargo da República. E isso faz muita diferença. Um homem faz muita diferença. Em toda a história da igreja, nós vemos a importância de um homem posicionado, né, com os valores corretos, compreendendo quem ele é, o que ele está fazendo na Terra, qual o sentido da vida, de onde ele veio e para onde ele vai. E que é uma verdade, essa verdade é absoluta e é inegociável. Amém. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Fechamos? Gente, Terminamos. glória a Deus. Tem mais algum recado que eu tenho que dar, Bárbara? Função da produção, é Eu isso? acho que é aproveitar que a gente está nesse momento de mudança política, fazer uma oração pelo país, que a gente está bem nesse... Vamos. Vai ser dia 10 de outubro que a gente vai botar no ar, né? Mas é justamente o período de decisão, definição política. Amém. Então o Johan pediu pra gente fazer uma oração, por mais que esse programa vá ao ar no dia 10 de outubro, ele está sendo gravado na quinta-feira, dia 30. Então vamos orar pela situação política do Pedi país. para o Tiago orar. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, Pai, te exaltamos, porque sabemos que só o Senhor é Deus. O Senhor está, Senhor, no governo de todas as coisas, Pai. Tu és o Senhor dos céus e da terra. No teu nome, Jesus, todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que o Senhor é Deus. Por isso, Pai, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor tem poder, ó Deus, para decidir o futuro da nação, ó Deus, para levantar e abater reis e governantes, Pai. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua vontade venha se cumprir sobre a nação brasileira. Pai, que o Senhor venha trazendo, Pai, à luz tudo aquilo que está em oculto, Pai. Que o Senhor venha mostrando para o Teu povo, Senhor, e para esse país, Senhor, a verdade a respeito de cada um dos candidatos, Pai, a respeito de cada uma das cosmovisões que ali são defendidas, Pai. Que o Senhor venha dando sabedoria, Pai, temor de Ti, Pai, que o Senhor venha nos restaurando a Tua verdade, Pai, para que, Pai, a Tua justiça possa governar sobre o Brasil. amém, Senhor. Pai, vem destronando, Senhor, toda a mentira, Pai, toda a corrupção, Senhor, moral, Senhor, da nossa sociedade, Senhor. Nós, como brasileiros, te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que decidimos errado, Pai, que colocamos pessoas para nos representar que são contrárias ao Teu governo, Pai, à Tua vontade. Te pedimos perdão por toda a corrupção, Senhor, por todo o engano na nossa nação, Senhor. Te pedimos, sara a nossa terra dessa maldição e nos liberta, Pai. Vem, Senhor, cumprir a Tua vontade. Nós abençoamos, Senhor, o Brasil nesse momento, Pai, com sabedoria, Senhor, e força, Senhor, para tomar uma decisão conforme a Tua vontade, Deus. Também te pedimos, Senhor, guarda todo o processo eleitoral do Brasil, Senhor. Nós proibimos a interferência, Pai, humana, Senhor, Pai, a fraude nas urnas, Senhor, qualquer tipo de tentativa, Senhor, de roubar, Pai, o resultado daquilo que o Teu povo, Pai, está se levantando para decidir, Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos, Pai, te agradecendo, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria deixar uma última mensagem em cima dessa oração, em cima do que tudo que foi conversado. Se tem alguém que está nos assistindo e que foi tocado por esse programa, né, eu quero deixar a mesma mensagem que o apóstolo Paulo deixou lá em Atenas, que diz o seguinte: Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Se você andou errado, se você tinha uma cosmovisão equivocada, é um tempo de você se acertar com Deus, alinhar a sua cultura com a cultura do céu. O apóstolo Paulo continua dizendo: notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Arrependimento é uma palavra que no grego significa transformar sua mente. E no hebraico significa voltar para Deus. Começar a prestar atenção no que Deus diz a respeito de você, a respeito da sua vida, a respeito do seu papel na terra. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo programa. É isso aí, deixa o like, se inscreva, curta, compartilhe. Comente o que você achou. Se você teve alguma dúvida, deixe nos comentários saber que a gente vai tentar responder nos próximos programas.
E é isso aí, glória a Deus. Tchau, gente. Eu pensei que você ia falar.